Bom, galera, o Vasco venceu o Botafogo por 4-2 nesse domingo no estádio Newton Santos, sua primeira vitória em clássicos em 2024, apesar de ter feito um bom jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, acabou não saindo do empate, dessa vez a vitória veio. Falamos muito sobre esse duelo já na live de ontem, a famosa live pós-jogo que sempre rola aqui no canal, e agora a gente vai analisar um pouquinho dos gols da partida, ou dos principais gols, os principais momentos do jogo, que dizem muito sobre a estratégia utilizada por Ramon Dias, essa nova estrutura de time utilizada pelo Ramon em 2024, jogando com 3 zagueiros, e alguns dos problemas também que ainda acontecem nesse time, além, claro, também da principal virtude dessa equipe. Tudo isso a gente consegue ver exatamente nos gols, tanto sofridos pelo Vasco quanto feitos. E a gente vai iniciar, obviamente, pelo gol do Botafogo. O Botafogo começou melhor na partida, chegou a ter um gol anulado logo no início do jogo e depois, aos 20 minutos mais ou menos da primeira etapa, faz 1-0 com o gol do Carlos Eduardo de entrada da área. E é o tipo de jogada que a gente viu muitas vezes acontecer com o Vasco em 2023, jogando exatamente com 3 zagueiros. Quando não está bem encaixado, quando tem alguma falha, principalmente no meio-campo, a gente vê uma dificuldade que o Vasco tem para proteger a entrada da sua área. E foi exatamente assim que o Botafogo marcou. Só que a gente muitas vezes olha para a finalização, mas não olha para a construção da jogada. E quando a gente volta um pouquinho na origem do gol do Botafogo, a gente vê que o buraco na frente da defesa do Vasco já era muito grande. O único jogador num raio imenso aqui na entrada da área, na intermediária defensiva do Vasco, é o Zé Gabriel. É o Zé Gabriel marcando o Tietê. Olha o Carlos Eduardo, a liberdade que tem o Carlos Eduardo. Mais de 10 metros para poder jogar sem nenhum jogador próximo a ele. O Vitor Sá com liberdade também. A gente precisa lembrar que esse ataque do Botafogo foi logo após um ataque do Paulo Henrique, que até fica pedindo falta lá na frente. Então o Paulo Henrique tinha subido para atacar e o Vasco depois fez essa recomposição, mas fez com poucos jogadores. A gente até viu o Payet voltando aqui um pouco mais pelo lado esquerdo. E o que aconteceu? O Paulo Henrique subiu e quem foi fechar a posição do Paulo Henrique, foi o Galdames. E o Galdames que deveria ser esse jogador ajudando o Zé Gabriel aqui por dentro. Deveria ser o Galdames marcando o Carlos Eduardo. Ele vem fazer a recomposição da linha de 5 e aí o que poderia ter acontecido? O Rojas subir. Porque se você reparar bem, o Vasco está aqui com uma linha de 5, com Galdames, Rojas, Maicon, Léo e o Piton, que tinha subido um pouquinho aqui para pressionar o Savarino, para marcar basicamente só o Tiquinho. Ou pelo menos esses 4 jogadores estão alinhados para defender só o Tiquinho. E se você cria superioridade num setor, você vai ter inferioridade em outro. Então o Vasco sobrou nessa primeira linha e faltou na segunda linha, que é a linha de meio campo. Olha o Zé Gabriel gesticulando, olha, ninguém vai nele não, ninguém vai subir a marcação. E aí o Rojas, quando ele vai pressionar um pouquinho mais o Carlos Eduardo, já era, olha o espaço que ele dá. O Carlos Eduardo dá esse passe para o Tiquinho, o Maicon não acompanha. Repara bem na movimentação do Rojas. O Rojas não vai continuar no Carlos Eduardo. O Rojas vai abandonar a jogada, ele volta para recompor a linha. E aí o Carlos Eduardo tem total liberdade para chegar finalizando. Era o Rojas quem deveria acompanhar essa jogada até o fim para tentar fazer esse bloqueio da finalização. O Zé Gabriel, quando vê, já é tarde demais. Precisa lembrar, o Zé Gabriel estava marcando o Tietê. O jogador que deveria marcar o Carlos Eduardo era o Rojas, e o Rojas não vai bem na jogada. O Carlos Eduardo tem liberdade para finalizar e fazer 1-0 o Botafogo. E aqui já é o lance do segundo gol do Vasco. E aí a gente começa a ver o que para mim é a maior virtude desse time do Vasco, que é a construção passando pelos laterais do Vasco. Essa estrutura de 3 zagueiros adotada pelo Ramon Dias, ela serve exatamente para dar liberdade para esses alas. Tanto o Piton pelo lado esquerdo, quanto o Paulo Henrique pelo lado direito. E a gente vai ver, a gente começa aqui pelo primeiro gol do Vasco, sempre esses laterais participando dos gols. Dos 4 gols do Vasco, todos passaram em algum momento pelos pés desses laterais. O Vasco, nos últimos anos, teve uma dificuldade muito grande para encontrar pontas no mercado. Pontas que entregassem gols, participações diretas em gols. O Vasco o tempo todo, inclusive, recorria à sua base. Gabriel Peck, Figueiredo, Thales Magno, Vinícius, Arthur Salles. O Vasco está sempre, Eric Marcos, estava sempre revelando um jogador e dificilmente conseguia no mercado trazer um jogador pronto. Tanto que a gente brincava diversas vezes aqui, o Vasco não tem um ponta titular, considerado titular, pronto para jogar desde o Rossi em 2019.
e no ano passado o Vasco foi lá e trouxe o Rossi de volta, chegou até a fazer alguns bons jogos, foi titular em alguns momentos, depois lesionou, perdeu um pouco de espaço. Para essa temporada, o Vasco começa jogando sem pontas, exatamente porque quem vai fazer esse corredor pelo lado são os laterais, e tem sido muito eficiente. E a gente vê aqui o início da jogada do segundo gol do Vasco, iniciando com o Paulo Henrique pelo lado direito, ele dá um passe por dentro, e aí a gente vê uma outra alteração, quando a gente fala em jogar sem pontas e jogar com esses alas pelo lado, o que acontece? Você começa a ter os outros jogadores de ataque jogando por dentro. Isso é outra coisa que a gente vai reparar em praticamente todos os gols do Vasco na partida. Olha o David por dentro, fazendo o pivô, fazendo a parede. Olha o Galdames aparecendo por dentro. E a gente vai ver o Payet também aparecendo por dentro. Olha a construção. Payet por dentro, David por dentro, Verratti por dentro, Zé Gabriel por dentro, o Galdames por dentro e recebendo essa bola mais à frente para fazer o gol de empate do Vasco. Ou seja, o corredor lateral passa a ser dos alas, desses laterais, Piton e Paulo Henrique. Não tem mais ponta. O que acontece com outro jogador de ataque, que é o David? Vem jogar por dentro. O que acontece com o Payet, que no ano passado jogava mais aberto pela esquerda? Vem jogar por dentro. E o Galdames é outro, jogando por dentro, consegue espaço, entra e empata a partida. E o outro detalhe desse gol aqui é a movimentação do David, fundamental. Ele passa e se movimenta para receber. E quando ele passa para receber, ele carrega a marcação com ele. A liberdade que o Galdames tem para finalizar é muito por conta da movimentação do David. Ó. Arrasta o Alexander para o lado esquerdo e aí o Galdames aparece com liberdade para finalizar sozinho e empatar o jogo. O segundo gol do Vasco acontece logo no início do segundo tempo. O Vasco voltando melhor do que o Botafogo, mais ligado do que o Botafogo, mas também dentro daquela estrutura que a gente comentava. Ó, o ala sempre muito aberto com o Piton e o jogador de ataque jogando por dentro, não pelo lado, é o caso do David. Jogada do Piton mais aberto, David por dentro, recebe, passa, gol do Piton. Mais uma vez, a bola passando pelos alas e dessa vez sendo finalizada também pelos alas. Mas além da jogada pelo lado, construção por dentro. Antes foi o Payet servindo o Galdames, dessa vez o David servindo o Piton. A gente já falou um pouquinho aqui de como o Vasco se organiza, se estrutura para atacar, mas outra coisa fundamental no Vasco desde o ano passado, independente de esquema tático adotado pelo Ramon, é a forma como o time se comporta dentro de campo, a agressividade do time. Tanto que a gente já falou aqui diversas vezes no ano passado sobre a dependência que o Vasco tinha em certos momentos do Paulinho, que era o cara mais de intensidade no meio-campo, porque o Praxedes não tinha essa intensidade, o Payet fora de forma em 2023 também não tinha essa capacidade física, e o Ramon buscava exatamente essa capacidade de pressão o tempo todo. Verratti é um centroavante que pressiona o tempo todo, por exemplo. O Galdames é um cara que tenta pressionar o tempo todo também. O Payet, melhor fisicamente, também ajuda nisso. Pegar um cara de velocidade. E o David é outro jogador que, se tecnicamente não tem aquele refinamento, mas é um cara que tem como principal virtude essa capacidade de pressão. E o terceiro gol do Vasco, que sai de pênalti do Verratti, nasce exatamente de uma pressão do Vasco, que inicia aqui, ó, com o David aqui embaixo, pressionando a saída de bola do Botafogo. Tem o recuo, olha o Verratti. Olha o Verratti pressionando o Gatito. Força o erro. Faz com que o goleiro tenha que bater rápido, ou o zagueiro tenha que bater de uma forma mais pressionada e fique mais próximo do erro. Não tem tanta liberdade, espaço para dominar, por exemplo, e bater para frente. Olha como é que a bola do Gatito sai mascada pelo simples fato do Verratti ir lá pressionar ele. E essa bola mascada cai no pé do Hugo, que não domina bem. Já vem o PH pressionando, rouba e penalidade para o Vasco. Olha o Vasco subindo linha de marcação. Pressão do David, pressão do Verratti, pressão do PH. O Galdames já estava aparecendo aqui para pressionar também. Então, é uma característica do Vasco desde o ano passado. Jogadores que pressionam a bola o tempo todo, conseguem subir linha de marcação. Funciona sempre? Claro que não. Você tem um adversário do outro lado que tenta sair o tempo todo dessa pressão e quando sai, muitas vezes encontra espaço. Mas quando o Vasco encaixa também a marcação, não é incomum a gente ver o Vasco recuperando essa posse no campo ofensivo e gerando perigo. Dessa vez saindo o pênalti que o Verratti marcou e desencantou finalmente em 2024. E o quarto gol do Vasco acaba saindo já perto do fim, né? Mais para próximo do fim. O Botafogo ainda faz um 4-2 ali numa pressão final, mas mais uma vez com uma construção pelo lado, mais uma vez esses alas funcionando. A gente viu o PH participando do primeiro gol, o Piton marcando o segundo gol, PH sofrendo o pênalti do terceiro gol, e depois já com as alterações feitas pelo Ramon Dias, o Puma entrando em campo e participando do quarto gol.
mas a jogada, a construção passa mais uma vez por ele e a gente vai ver mais uma vez esses jogadores por dentro, que a gente comentava. O lado do campo passa a ser desse ala e os outros jogadores têm mais liberdade para jogar um pouco mais por dentro. A gente vê o Praxedes pisando na área, Verratti também pisando na área, o Adson pisando na área. O Adson, por exemplo, que é um cara que, de origem, no Corinthians principalmente, quase sempre jogou bem aberto pelo lado, inclusive os primeiros jogos dele pelo Vasco foram jogando mais aberto pelo lado, a gente vê mais uma vez centralizado. 3 jogadores do Vasco contra 4 do Botafogo dentro da área, sendo que 3 realmente praticamente no 1 contra 1. Né? Os jogadores aqui em boas condições para finalizar e acaba saindo o 4º gol do Vasco, numa sorte também do Verratti dessa bola bater, voltar e o Gatito acabando fazendo contra ali sem querer. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima. Fala, galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.